Amém. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Nós estamos aqui, meus queridos, para realizar a leitura do livro Heróis da Fé. Hoje nós vamos estar falando sobre, no português é pronunciado Davi Brainer, né? Agora no inglês, Dave Brainer. Então nós estaremos falando sobre este homem de Deus. Deus abençoe os irmãos que estão pela primeira vez conosco e aqueles que estão sempre conosco aí, amém? A leitura desse livro tem nos edificado muito, né, irmãos? Tem nos trazido grande edificação para a nossa vida espiritual. E por isso eu estou aqui lendo, fazendo a leitura e compartilhando com você, né, a leitura desse livro. Amém? Você está conhecendo aí a história dos heróis da fé. Nós já vamos dar início, né? Uma pequena oração. Lembrando que 1h da madrugada eu estarei no último dia da campanha de avivamento e libertação. Né? Hoje, meio-dia, teve oração, foi uma bênção de Deus. Amanhã nós vamos ter oração, meio-dia novamente, tá bom? Nós estamos aí no propósito de oração para libertação ao meio-dia também. Então, os irmãos que souber de alguém que está com câncer, alguém que está paralítico, alguém que está macumbado, depressão, né? Fala para participar dessa oração do meio-dia, tá? Eu vou estar em consagração a Deus para apresentar as pessoas que precisam da libertação também dos pecados, tá? E essa madrugada, 1h da madrugada, estaremos orando também. Senhor, grande Deus, estende as tuas mãos para abençoar todos que estão nesta live. Meu Deus, com propósito, ó Pai, de conhecer mais o Senhor, de crescer na graça, no conhecimento da palavra, de ser edificado e renovado pelo Espírito Santo. Abençoa todos, toca em cada coração, confirmando o teu querer, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos lá, gente, vamos à leitura? Deixa eu colocar o meu óculos. Bom, este homem de Deus, ele nasceu em 1718 e morreu em 1747. Ele teve pouco tempo de vida, ele morreu ainda jovem, né? Seu ministério foi bastante curto, a gente pode ver. Vamos começar a leitura. Certo jovem, franzino de corpo, mas tendo na alma o fogo do amor aceso por Deus, encontrou-se na floresta, para ele desconhecida. Era tarde e o sol já declinava até quase desaparecer no horizonte. Quando o viajante, enfadado da longa viagem, avistou a fumaça das fogueiras dos índios, peles vermelhas. Depois de apear e amarrar o seu cavalo, deitou-se no chão para passar a noite, agonizando em oração. Sem ele o saber, alguns dos silvícolas o haviam seguido silenciosamente, como serpentes, durante a tarde. Agora, estacionavam atrás dos troncos das árvores para contemplar a cena misteriosa de um vulto de cara pálida, sozinho, prostrado no chão, clamando a Deus. Os guerreiros da vila resolveram matá-lo sem demora, pois acreditavam que os brancos davam uma água ardente aos peles vermelhas para, enquanto bêbados, levar-lhes as cestas e as peles de animais e ainda roubar-lhes as terras. Mas depois de cercarem furtivamente o missionário que orava, prostrado, e o ouvirem clamando ao grande Espírito, insistindo que lhe salvasse a alma, eles partiram tão secretamente como chegaram. No dia seguinte, o moço, não sabendo o que acontecera em redor, enquanto orava no ermo,
foi recebido na vila de uma maneira não esperada. No espaço aberto entre as wigwams, barracas de peles, os índios cercaram o moço que, com amor de Deus ardente na alma, leu o capítulo 53 de Isaías. Enquanto pregava, Deus respondeu a sua oração da noite anterior, e os silvícolas ouviram o sermão com lágrimas nos olhos. Só Deus pode fazer isso, né, irmãos? Olha só, ele deitou-se no chão, agonizando em oração, e ele não sabia que os índios peles vermelhas, os silvícolas, haviam seguido. Eles estavam observando ele para o matarem. Mas através daquela oração, o Espírito Santo de Deus trabalhou no coração de cada índio, de cada silvícola. Olha aí, meus irmãos, como a oração de um justo, ela pode muito em teus efeitos. Eles ouviram ele orando pela salvação das almas. E aí, quando ele chegou para poder pregar a palavra de Deus, ele ficou admirado do que ele viu, né? Olha aí, meus irmãos, eles estavam totalmente transformados, né? E ouviram a palavra de Deus. Está dizendo aqui, né? Esse cara pálida chamava-se Davi Brainer, em português. Nasceu em 20 de abril de 1718. Perdeu o pai aos 9 anos de idade e a mãe, filha de um pregador, aos 14 anos. Acerca de sua luta com Deus, no tempo da sua conversão, tinha então 20 anos de idade. Ele escreveu: designei um dia para jejuar e orar. Passei esse dia clamando quase incessantemente a Deus. Pedi-lhe misericórdia e que ele abrisse os meus olhos para a enormidade do pecado e o caminho para a vida em Jesus Cristo. Contudo, continuei a confiar nas boas obras. Então, uma noite andando na roça, me foi dada uma visão da grandeza do meu pecado, parecendo-me que a terra se abrira por baixo dos meus pés para me sepultar, e que a minha alma iria ao inferno antes de eu chegar em casa. Certo dia, estando longe do colégio, no campo, sozinho em oração, eu senti tanto gozo e doçura em Deus, que se eu devesse ficar neste mundo vil, queria permanecer contemplando a glória de Deus. Senti na alma um profundo amor ardente para com todos os homens e anelava que eles desfrutassem desse mesmo amor. No mês de agosto, depois, senti-me tão fraco e doente como resultado de aplicar-me demais aos estudos, que o diretor do colégio me aconselhou a voltar para casa. Estava tão fraco que tive algumas hemorragias. Senti-me perto da morte, mas Deus renovou em mim o conhecimento e o gosto das coisas divinas. Anelava tanto a presença de Deus e ficar livre do pecado, que ao melhorar, preferia morrer a voltar ao colégio e me afastar de Deus. Uma hora com Deus excede infinitamente todos os prazeres do mundo. Como é bom estar com Deus. É melhor do que qualquer festa. Estar com Deus, na presença de Deus, sentir a presença de Deus, é melhor do que qualquer coisa deste mundo que dá prazer. De fato, depois de voltar ao colégio, Brainer esfriou em espírito, mas o grande avivamento dessa época alcançou a cidade de New Haven, o colégio de Yale. Acho que é isso, viu, irmãos? A pronúncia não sei se está certa. E o coração de David Brainer, ele tinha o costume de escrever diariamente uma relação dos acontecimentos mais importantes da sua vida. E é por esses diários que sabemos da sua vida íntima de profunda comunhão
com Deus. Os poucos trechos seguintes servem como amostra do que ele deixou registrado. Revelam algo de sua luta com Deus enquanto estudava para o ministério. Agora eu vou falar sobre o que ele escreveu no diário dele. Fui tomado repentinamente pelo horror da minha miséria. Então eu clamei a Deus, pedindo que me purificasse da minha extrema imundícia. Depois a oração se tornou muito preciosa para mim. Ofereci-me alegremente para passar os maiores sofrimentos pela causa de Cristo, mesmo que fosse para ser desterrado entre os pagãos, desde que pudesse ganhar as suas almas. Então Deus me deu o espírito de lutar em oração pelo reino de Cristo no mundo. Retirei-me cedo, de manhã, para a floresta, e foi-me concedido fervor em rogar pelo avanço do reino de Cristo no mundo. Ao meio-dia, ainda combatia em oração a Deus e sentia o poder divino amor na intercessão. Passei o dia em jejum e oração, implorando que Deus me preparasse para o ministério, me concedesse auxílio divino e a direção, e me enviasse para a seara no dia designado por ele. Pela manhã senti poder na intercessão pelas almas imortais e pelo progresso do reino do querido Senhor e Salvador no mundo. À tarde, Deus estava comigo de verdade. Quão bendita a sua companhia! Ele me concedeu agonizar em oração até ficar com a roupa encharcada de suor, apesar de eu me achar na sombra e de soprar um vento fresco. Senti a minha alma grandemente extenuada pela condição do mundo. Esforçava-me para arrebatar multidões de almas. Sentia-me mais dilatado pelos pecadores do que pelos filhos de Deus. Contudo, anelava gastar a minha vida, clamando por ambos. Passei 2 horas agonizando pelas almas imortais. Apesar de ser ainda muito cedo, o meu corpo estava molhado de suor. Se eu tivesse 1000 vidas, a minha alma as teria dado pelo gozo de estar com Cristo. Dediquei o dia para jejuar e orar, implorando a Deus que me dirigisse e me abençoasse na grande obra que tenho perante mim, a de pregar o Evangelho. Ao anoitecer, o Senhor me visitou maravilhosamente na oração. Senti a minha alma angustiada como nunca. Senti tanta agonia que me achava ensopado de suor. Oh, Jesus, suou sangue pelas pobres almas. Eu anelava mostrar mais e mais compaixão para com elas. Cheguei a saber que as autoridades esperam a oportunidade de me prender e encarcerar por ter pregado em New Haven. Fiquei mais sóbrio e abandonei toda a esperança de travar amizade com o mundo. Retirei-me para um lugar oculto na floresta e coloquei o caso perante Deus. Meu Deus. Completados seus estudos para o ministério, ele escreveu. Olha, irmãos, meditando aqui, olha, ele estava falando a respeito de quando Jesus estava lá em Mateus capítulo 26, no jardim Getsêmani. Lembra que ele suou grandes gotas de sangue, porque ele sentia agonia por causa dos pecados do povo, de todos nós. Jesus estava orando, agonizando, sentindo a agonia por causa dos nossos pecados, que ele chegou a suar grandes gotas de sangue. Amém? Aqui ainda diz assim: preguei o sermão de despedida ontem à noite. Hoje pela manhã, orei em quase todos os lugares por onde andei. Depois de me despedir dos amigos, iniciei a viagem para o habitat dos índios. Essas notas revelam em parte a sua luta com Deus enquanto estudava para o ministério.
Um dos maiores pregadores atuais, referindo-se a esse diário, declarou: foi Brainer quem me ensinou a jejuar e orar. Cheguei a saber que se fazem maiores coisas por meio do contato cotidiano com Deus do que por pregações. No início da história da vida de Brainer, já relatamos como Deus lhe concedeu entrada entre os silvícolas violentos, em resposta a uma noite de oração nas profundezas da floresta. Mas, apesar de os índios lhe darem toda a hospitalidade, concedendo-lhe um lugar para dormir sobre um pouco de palha e ouvirem o sermão comovidos, Brainer não estava satisfeito. Continuava a lutar em oração, como revela o seu diário. Continuo a sentir-me angustiado. À tarde preguei ao povo, mas fiquei mais desanimado acerca do trabalho do que antes. Receio que seja impossível alcançar as almas. Retirei-me e derramei a minha alma pedindo misericórdia, mas sem sentir alívio. Completo 25 anos de idade hoje. Dói minha alma ao pensar que vivi tão pouco para a glória de Deus. Passei o dia na floresta sozinho, derramando a minha queixa perante o Senhor. Cerca das 9 horas saí para orar na mata. Depois do meio-dia, percebi que os índios estavam se preparando para uma festa e uma dança. Em oração, eu senti o poder de Deus e a minha alma extenuada como nunca antes na minha vida. Senti tanta agonia, insisti com tanta veemência, que ao levantar-me só consegui andar com dificuldade. Olha aí, um jovem de 25 anos, gente, apaixonado por Deus, buscando almas perdidas. O suor corria-me pelo rosto e pelo corpo. Reconheci que os pobres índios se reuniam para adorar demônios e não a Deus. Esse foi o motivo de eu clamar ao Senhor que apressasse em frustrar a reunião idólatra. Assim, passei a tarde, orando incessantemente, pedindo auxílio divino para que eu não confiasse em mim mesmo. O que experimentei enquanto orava foi maravilhoso, meu Deus. Parecia-me que não havia nada de importância em mim, a não ser a santidade de coração e vida e o anelo pela conversão dos pagãos a Deus. Isso faz ver o tanto que nós somos, as nossas misérias, o quanto nós somos pecadores, não fazemos nada para Jesus. Ficamos acomodados dentro da igreja sem fazer nada, enquanto milhões de almas estão morrendo todo momento. Que espécie de crente somos nós? Olha aí, meus irmãos, que exemplo esse jovem de 25 anos de idade. E ele sentia que ele não tinha feito nada para Jesus, que ele queria ter conhecido Jesus há mais tempo. Olha aí, meu Deus. Desapareceram todos os cuidados, receios e anelos, todos juntos. Pareciam-me de menor importância que o sopro do vento. A igreja de hoje só quer bênção e vitória. A igreja de hoje não tem sede de ganhar almas para Jesus. E era isso que os missionários tinham. Sede de ganhar as almas, choravam pelas almas, se agonizavam em oração pelas almas perdidas. Hoje, quantos cristãos estão agonizando por causa de carro, casa, gado, dinheiro, ficar rico? Dá vergonha da igreja de hoje. Aqui ainda diz assim: anelava que Deus adquirisse para si um nome entre os pagãos. Lhe fiz o meu apelo com a maior ousadia, insistindo em que ele reconhecesse que o meu apelo com a maior ousadia, ou seja, que ele reconhecesse que eu preferia a minha maior alegria. De fato, não me importava onde ou como morava, nem a fadiga que tinha de suportar. Se pudesse ganhar as almas para Cristo, continuei assim toda a tarde e toda a noite. Assim revestido, Weiner, pela manhã, voltou da mata
para enfrentar os índios, certo de que Deus estava com ele. Mas estivera com Elias no monte, como estivera com Elias no Monte Carmelo. Ao insistir com os índios para que abandonassem a dança, eles, em vez de matá-lo, desistiram da orgia e ouviram a sua pregação de manhã e à tarde. Só Deus pode fazer isso. Mas para que Deus viesse a fazer isso, ele orou, ele clamou na presença de Deus, ele insistiu, ele pediu que Deus frustrasse aquela reunião idólatra. E Deus frustrou os planos de Satanás. O missionário de apenas 25 anos clamou a Deus e Deus ouviu o seu clamor, frustrando os planos de Satanás. Eles estavam reunidos, índios, para poder adorar os demônios. Mas quem foi adorado foi o próprio Deus. Aleluia! Olha aí, meus irmãos, como nós estamos em falta, nós não clamamos pelas almas, nós não clamamos, que vergonha, meu Deus! Depois de sofrer como poucos sofrem, depois de se esforçar de noite e de dia, depois de passar horas inumeráveis em jejum e oração, depois de pregar a palavra, a tempo e fora de tempo, por fim, abriram-se os céus e caiu fogo. Os seguintes excertos do seu diário descrevem algumas dessas experiências gloriosas. A maioria dos cristãos hoje não sabe o que é jejuar, não sabe o que é orar. É só churrasco, comer e encher a barriga. Não sabe o que é jejum, não sabe o que é oração. Amém? Passei a maior parte do dia em oração, pedindo que o Espírito fosse derramado sobre o meu povo. Orei e louvei com grande ousadia, sentindo grande peso pela salvação das preciosas almas. Discursei à multidão extemporaneamente sobre Isaías 53, versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Muitos dos ouvintes entre a multidão, de 3 a 4 mil, ficaram comovidos a ponto de haver um grande pranto, como o pranto de Hadadrimon. Zacarias capítulo 12, verso 11. Enquanto eu andava a cavalo, antes de chegar ao lugar para pregar, senti o meu espírito restaurado e a minha alma revestida com poder para clamar a Deus, quase sem cessar, por muitos quilômetros a fio. De manhã, discursei aos índios onde nós nos hospedamos. Muitos ficaram comovidos, e ao falar-lhes acerca da salvação da sua alma, as lágrimas correram abundantemente, e eles começaram a soluçar e a gemer. À tarde eu voltei ao lugar onde lhes acostumava pregar. Eles ouviram com a maior atenção quase até o fim. Nem a 10ª parte dos ouvintes pôde conter-se de derramar lágrimas e clamar amargamente. Quanto mais eu falava do amor e da compaixão de Deus, ao enviar o seu Filho para sofrer pelos nossos pecados, tanto mais aumentava a angústia dos ouvintes. Foi para mim uma surpresa notar como seus corações pareciam transpassados pelo terno e comovente convite do Evangelho, antes de eu proferir uma única palavra de terror. Preguei aos índios sobre Isaías 53, verso 3 ao 10. Muito poder acompanhava a palavra. Houve grande convicção entre os ouvintes, contudo, não tão geral como no dia anterior. Mas a maioria ficou comovida e em grande angústia de alma. Alguns não podiam caminhar e nem ficar em pé. Caíam no chão como se tivessem o coração transpassado. Clamavam sem cessar, pedindo misericórdia. Os que vieram de lugares distantes foram levados logo à convicção pelo Espírito Santo de Deus. Eu até me lembrei, irmãos, essa mensagem é muito poderosa, a mensagem do profeta Isaías no capítulo 53, o profeta messiânico. Certa feita eu lembro que em Campos Gerais,
eu trouxe uma pregação, uma palavra de Deus ao coração do povo, e eu preguei essa mensagem aqui. Eu lembro, meus irmãos, que essa mensagem foi tão impactante que os irmãos choravam, que deitavam até no ombro um do outro, de tanto que choravam. A igreja foi tomada pelo choro. E almas que estavam desviadas nesse dia se renderam aos pés do Senhor. Eu lembro que eu preguei chorando essa mensagem. Foi muito tremendo e impactante, amém, essa mensagem. E agora eu lendo aqui, eu estou lembrando que essa mensagem é muito forte, porque fala do sofrimento de Cristo que ele passou para poder nos salvar. À tarde, preguei sobre Lucas, capítulo 15, verso 16 ao 23. Havia muita convicção visível entre os ouvintes, enquanto eu discursava. Lucas 15 é a passagem lá, né? Acho que é do filho pródigo. Mas ao falar particularmente de depois, alguns que se mostravam comovidos, o poder de Deus desceu sobre o auditório como um vento veemente, impetuoso, e varreu tudo de uma maneira espetacular. Fiquei em pé, admirado da influência que se apoderou do auditório quase totalmente. Parecia mais que qualquer outra coisa, a força irresistível de uma grande correnteza, ou dilúvio crescente, que derrubava e varria tudo que encontrava na frente. Quase todos oravam e clamavam, pedindo misericórdia. Muitos não podiam ficar em pé. A convicção que cada um sentiu foi tão grande que pareciam ignorar por completo os outros em redor. Mas cada um continuava a orar por si mesmo. Gente, isso aqui era tudo o poder da palavra, da oração. Lembrei-me de Zacarias, capítulo 12, verso 10 ao 12. Olha aí. Porque havia grande pranto. Zacarias 12, 10. 10 é onde fala que o Espírito da graça vai ser derramado sobre Israel e haverá grande pranto, choro, vão chorar, né? Então aqui ele se lembrou desse versículo, ó, que havia grande pranto, como o pranto de Hadadrimon, parecendo que cada um pranteava à parte. Parecia-me um dia muito semelhante ao dia em que Deus mostrou seu poder a Josué. Josué capítulo 10, versículo 14. Porque era um dia diferente de qualquer dia que tinha presenciado antes. Um dia em que Deus fez muito para destruir o reino das trevas entre esse povo. É difícil reconhecer a magnitude da obra de Davi Brainer entre as diversas tribos de índios nas profundezas das florestas. Ele não entendia os seus idiomas. Se lhes transmitia a mensagem de Deus ao coração, deveria achar alguém que pudesse servir como intérprete. Passava dias inteiros simplesmente orando para que viesse sobre ele o poder do Espírito Santo, com tanto poder que esse povo não pudesse resistir à mensagem. Olha como era a oração. Senhor, me usa com poder, de tal maneira que quando o povo ouvia a mensagem, Senhor, eles não venham resistir à mensagem pregada. Certa vez, ele teve que pregar por meio de um intérprete tão bêbado que quase não podia ficar em pé. Contudo, dezenas de almas foram convertidas por meio desse sermão. Olha aí, teve uma vez que ele teve que pregar com um intérprete bêbado, porque não tinha outro intérprete. Ele não falava o idioma das pessoas ali. E aí, mesmo assim, ele teve que pregar. E a pessoa que estava interpretando a sua pregação estava bêbado, que mal conseguia ficar de pé. Mas mesmo assim, o poder de Deus foi tão grande. O poder de Deus foi tão grande que as pessoas foram convertidas através do seu sermão, através da sua pregação. Ele andava, às vezes, perdido de noite no ermo. Olha a dificuldade que esses irmãos tinham para transmitir o evangelho. Mas mesmo assim eles atravessavam barreiras, fronteiras, muralhas,
saltavam muralhas para poder levar a palavra de Deus. Não tinha tempo ruim, e hoje os crentes têm tudo ao seu dispor e não querem levar a palavra de Deus, não querem se dispor na obra do Senhor. Tinha de suportar, ou melhor, franzino de corpo, cansava-se nas viagens. Tinha de suportar o calor do verão e o intenso frio do inverno. Dias a fio passava-os com fome. Olha aí, passava até fome. Já começava a sentir a saúde abalada e estava a ponto de casar-se. Sua noiva era Jerusa Edwards, filha de Jonatas Edwards, e estabelecer um lar entre os índios convertidos, ou voltar e aceitar o pastorado de uma igreja que o convidava. Porém, reconhecia que não podia viver por causa da sua doença, mas que 1 ou 2 anos, e resolveu então arder até o fim. Ele sabia que ele tinha pouco tempo de vida, porque ele estava muito doente, e ele estava a ponto de casar-se. E olha aqui o que ele escolheu: arder até o fim, continuar na obra missionária, ganhando almas para Jesus. A doença não era impedimento para Davi Brainer realizar a obra do Senhor. Quanta gente hoje, uma simples dor de cabeça, uma simples dor no dedão do pé, não querem levar a palavra, não querem sair de casa para poder propagar o evangelho do Senhor. Nós somos o povo mais débil e fraco que existe sobre a face dessa terra, a nossa geração. Olha aí. Assim, depois de ganhar a vitória em oração, ele clamou: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim até os confins da terra. Envia-me aos selvagens do ermo. Envia-me para longe de tudo que se chama conforto da terra. Olha aí. Ele não queria saber de conforto, não. Sabe o que os crentes de hoje querem? Os pregadores de hoje? Conforto, comodidade. Querem pregar em lugares que o povo enche ele de presente, de comida, hotel 5 estrelas, carrega ele de carro para baixo e para cima, aí ele vai pregar. Mas se não der nem comida para ele não volta nunca mais para levar a palavra de Deus. Esses são os pregadores de hoje. Olha o que ele está pedindo na sua oração. Envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço e para promover o teu reino. Se for necessário, eu tiver que passar pela morte, Senhor, por causa do teu reino, das almas, envia-me, Senhor. Envia-me para a morte. Olha aí, meus irmãos, disposto a dar a sua vida para ganhar as almas para Jesus. Será que nós temos essa disposição em sofrer por amor de Deus para ganhar as almas para Cristo? Paulo não tinha a tua vida por preciosa diante dos teus olhos. Amém? Meu Deus. E aqui ele escreveu assim: adeus, amigos e confortos terrestres, mesmo os mais anelados de todos. Se o Senhor quiser, gastarei a minha vida até os últimos momentos em cavernas e covas da terra. E se isso servir para o progresso, do reino de Cristo. Ele estava disposto a gastar a sua vida. Ele estava disposto a gastar a sua vida. Amém? Se isso servisse para o progresso, para o crescimento do reino de Cristo. Será que nós estamos dispostos a gastar a nossa vida? Eu lembro uma certa feita que eu disse nas lives, logo no início, que eu queria gastar a minha vida por amor de Deus, das almas. E eu lembro que eu ouvi algumas palavras, pessoa dizendo para mim assim, que eu não podia fazer isso não. Amém? Que eu não podia fazer isso não, que não sei o quê, e é crente falando isso pra gente. Amém? Mas eu lembro que Paulo disse que não tinha sua vida por preciosa. E dizendo também, eu me gastarei por amor das almas, por amor do Senhor.
Se Paulo disse assim, por que eu também não posso dizer? Por que eu também não posso me gastar na obra do Senhor? Tem gente se gastando nas baladas, tem gente se gastando, cooperando para o crescimento do reino do diabo. E por que eu não posso me gastar na obra de Deus? Por que eu não posso me gastar para o progresso do reino de Cristo? Amém? Tem crente que é contra isso. Tem crente que dá conselho para a gente errado, fora da Bíblia. Ele não tem coragem de se gastar por amor das almas e não quer que a gente se gaste também, não. Ele só quer o comodismo e quer que a gente se acomode também. Amém? O diabo não gosta de crente Bíblia. Foi nessa ocasião que escreveu. Já estou terminando, tá, irmãos? Continuarei lutando com Deus em oração pelo rebanho aqui e especialmente pelos índios em outros lugares. A missão dele era no meio dos índios, dos silvícolas, até a hora de deitar-me. Como senti ser obrigado a gastar o tempo todo dormindo. Anelava ser uma chama de fogo, constantemente ardendo no serviço divino e edificando o reino de Deus, até o último momento, o momento de morrer. Por fim, depois de 5 anos de viagens árduas no ermo, de aflições inumeráveis e de sofrer dores incessantes no seu corpo, David Brainerd, tuberculoso e com as forças físicas quase inteiramente esgotadas, conseguiu chegar à casa de Jonathan Edwards. O peregrino já completara sua carreira terrestre e esperava o carro de Deus para levá-lo à glória. Quando no seu leito de sofrimento viu alguém entrar no quarto com a Bíblia, exclamou: o querido livro! Breve hei de vê-lo aberto. Os seus mistérios me serão então desvendados. Olha o que ele disse quando ele viu alguém entrando no seu quarto com a Bíblia Sagrada. Ele disse assim, ele proferiu estas palavras: o querido livro! E tem gente desprezando essa palavra. Tem gente que tem a Bíblia, não lê a Bíblia. Tem gente que não carrega a Bíblia. Tem gente que despreza a palavra de Deus. Olha como ele tinha um amor pela palavra de Deus. Esse querido livro, breve hei de vê-lo aberto. Ele sabia que o tempo da sua partida estava próximo. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele sabe quando ele vai partir dessa terra. Porque o Espírito Santo lhe contata. O Espírito Santo fala conosco. Amém? E aqui diz assim: suas forças físicas minguavam e ele falava com mais e mais dificuldade. Ele teve a tuberculose, né, irmãos? Mas a sua percepção espiritual parecia aumentar. Fui feito para a eternidade. Como anelo estar com Deus, prostrar-me perante Ele. Que o Redentor pudesse ver o fruto do trabalho da sua alma e ficar satisfeito. Vem, Senhor Jesus, vem depressa. Amém. E foi assim que ele dormiu no Senhor. Gente, que coisa linda. Olha o jeito que foi a morte dele, ele proferindo estas últimas palavras. Depois desse acontecimento, Jerusa Edwards começou a murchar como uma flor. E 4 meses depois, também foi morar na cidade celeste. A esposa dele, gente, a Jerusa Edwards. Olha, depois desse acontecimento que ela perdeu o seu esposo, aqui diz assim que ela começa a murchar como uma flor. E 4 meses depois, ela também foi morar na cidade celeste. De um lado do seu túmulo está o de seu noivo. Quer dizer, o noivo, né? Acho que eles não tinham casado ainda, era o noivo.
Davi Brainerd. E do outro lado está o túmulo do seu pai, Jonathan Edwards. O desejo veemente da vida de Davi Brainerd era de arder como uma chama por Deus, até o último momento. Como ele mesmo dizia, anelo ser uma chama de fogo, constantemente ardendo no serviço divino, até o último momento, o momento de falecer. Brainerd findou a sua carreira terrestre aos 29 anos de idade. Gente, olha só, o ministério dele foi muito curto. Morreu com 29 anos de idade, fazendo a obra de Deus, ardendo até o fim. O coração dele ardia, amém? Pelas almas, pelo Senhor Jesus, pela palavra de Deus. E hoje nós cristãos se encontramos tão frios, tão indiferentes ao nosso chamado. Se encontramos tão frios. Olha, os nossos irmãos estavam arderam até o fim. E nós aqui frios, indiferentes, sem cumprir o nosso chamado, apenas indo para a igreja, sentando no banco da igreja e batendo palminha, achando que somente isso é o necessário. Contudo, apesar de sua grande fraqueza física, fez mais que a maioria dos homens faz em 70 anos. Nesses 29 anos, ele fez muito mais do que muitos irmãos com 70 anos que tiveram 70 anos de vida, né? Tem gente que está na igreja há 30 anos, nunca ganhou uma alma para Jesus. Gente, para e pensa um pouquinho. Tem gente que está há 30 anos na igreja, nunca foi para a rua falar do amor de Deus. 30 anos na igreja, apenas chegando no culto, sentando no banco e batendo palminha. Olha a nossa situação. Olha a situação da igreja de hoje. Comparando com a igreja do passado, eu não estou falando de placa, eu não estou falando de templo, eu estou falando de nós. Meu Deus. Sua biografia, escrita por Jonathan Edwards e revisada por João Wesley, teve mais influência sobre a vida de A.J. Gordon do que qualquer outro livro, exceto a Bíblia. Guilherme Carey leu a história que narra sua obra e consagrou sua própria vida ao serviço de Cristo. E nas trevas da Índia, Roberto M.C. Cheney leu o diário de Dave, e gastou sua vida entre os judeus. Henrique Martin leu a sua biografia e decidiu consumir-se dentro de um período de 6 anos e meio na Pérsia, a serviço do mestre. O que Dave escreveu a seu irmão Israel Brainerd, é para nós um desafio à obra missionária. Digo agora, morrendo, que não teria gasto a minha vida de outra forma, nem por tudo o que há no mundo. Meu Deus, tremendo. E aqui acaba a história de Davi Brainerd. Amém? Esse jovem que foi um exemplo, que é um exemplo para a nossa geração de jovens. Você jovem que está aí, ó, fazendo dancinha no TikTok. Aqui um exemplo para você seguir. Davi Brainerd. Esse aqui é o exemplo de um jovem para você seguir. Jovem de oração. Jovem Bíblia. Que amava a palavra do Senhor, que evangelizava.
que orava para ganhar as almas, que ardeu até o fim. Olha aí, quanto jovem só quer namorar, só quer ficar na internet, só quer as coisas do mundo. E esse jovem aqui, ele queria estar santificado na presença de Deus. Cada dia ele procurava santificar mais a tua vida diante do Senhor. Gastar a tua vida para o progresso do reino de Cristo. Enquanto quantos jovens estão gastando a tua vida nos deleites, nos prazeres deste mundo, passando noitadas na rua. Olha aí, meu Deus, gastando a sua vida nos vícios. Quantos jovens poderiam ser como Davi Brainer? Seguir o exemplo desse rapaz, né? Que dedicou toda a tua vida a Deus, às almas perdidas. Meu Deus, que fazia a obra de Deus com tanto amor, com tanto carinho. Olha aí, meus irmãos, que coisa linda, né? Que exemplo maravilhoso. Amém? Imagina se a igreja fosse composta de jovens como Davi Brainer. Seria uma bênção do Senhor. Amém? Imagina se todos nós consagrássemos a nossa vida como Davi Brainer. Antes de pregar qualquer mensagem nos púlpitos das nossas igrejas, né? Isso aqui é um despertamento para mim e é um despertamento para você. Para você que prega a palavra. Para você que não está fazendo nada. Para você que está parado. Para você que está estacionado, olhando para a luta e não quer fazer nada para Jesus. Para você que tem vergonha de falar do amor de Deus. Isso aqui é um exemplo para nós. É um despertamento para nós. Você não acha que é hora de despertar do sono? Jesus está vindo para buscar a tua igreja. E ele deixa aqui essa palavra, Isaías 53, para nossa meditação. Medite naquela palavra. Olha o que Jesus fez por você. Vamos fazer por ele também. Vamos fazer a obra de Deus. Vamos ganhar as almas. Vamos orar pelas almas. Amém? Glória a Deus. Deus abençoa. Existe três maneiras de fazer missões. Orando, indo e contribuindo. Se você não pode ir e pode contribuir, contribua. Ou então ore. Amém? Mas não fique sem fazer nada para Jesus. Não fique na inércia. Não fique parado. Deus não quer você parado, não. De braço cruzado. A gente tem que fazer alguma coisa pelo reino de Deus, irmãos. Nós temos que fazer alguma coisa pelas almas perdidas, irmãos. A maioria das pessoas só vive em contendas e brigas dentro das igrejas. A rede social, as plataformas do YouTube, parece aqueles lugares de luta livre. Um crente lutando contra o outro, nas plataformas. É um falando mal da vida do outro. Vai orar, vai ler Bíblia, vai ganhar alma para Jesus. Para de falar mal do outro, para de ficar reparando a vida do outro. Meu Deus do céu. Amém? Tem crente que tem prazer de ficar falando da vida de A, de B. Se você ficar 1 hora com ele, você não aguenta, dá até dor de cabeça de tanto que ele fala dos outros. Mas não fala de Deus, não fala da Bíblia, não fala de orar, não fala de jejuar. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. E tem crente que está com o coração cheio da vida dos outros. De preocupação com a vida dos outros. Porque só fala da vida alheia. Vamos falar de Deus, irmãos. Vamos falar do amor do Senhor Jesus. Vamos nos encher de Deus. O que tem de crente vazio. Eu não sei o que acontece. Tem crente que ora, lê Bíblia, mas parece que ele não se enche. Sabe o que é isso? Falta de vigilância.
Porque não adianta orar, ler Bíblia e não vigiar. Aí perde tudo. Todo o azeite que você recebeu na oração, na leitura da Bíblia, você perde tudo. É o que está acontecendo com muitos crentes. Ora, lê a Bíblia, mas não se enche. Continua do mesmo jeito. É o que está acontecendo hoje em dia. Os crentes não conseguem se encher mais da presença de Deus. Porque, meu Deus, quando ora e lê Bíblia, ele não vigia. E tem gente que não ora e não lê Bíblia. Meu Deus. Tá aí, meus irmãos. Tá aí a leitura, né? Tá aí a leitura. Amanhã nós vamos falar sobre Guilherme Carey. Acho que é isso mesmo, né? Esse homem aqui, ó. Nós vamos falar sobre esse missionário. O pai das missões modernas. Né? Amanhã nós vamos ler sobre ele. Tá? Olha o tanto que a gente já leu, ó. Nós já lemos bastante desse livro já. Mas ainda falta bastante também. Amém? Nós vamos ser bastante edificados através dessa leitura, né? Glória a Deus. Se tiver alguém aí que você quer entregar a tua vida para Jesus, coloca aí, eu quero. Se tiver alguém desviado, diga assim, ó, eu quero voltar para Jesus. Amém? Coloca aí, né, meus irmãos? Põe aí, eu quero. Eu vou fazer uma oração e você vai repetir comigo. Tem alguém aí que você quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém aí que você quer ser um missionário a partir de hoje? Quer mudar de vida? Coloca eu quero. Amém? Eu quero. Vamos orar para Deus nos dar força, para nós orarmos mais, jejuarmos mais, meditarmos mais na palavra, santificarmos mais a nossa vida. Vamos orar para que nós venhamos arder até o fim, assim como Davi Brainer. Vamos orar para que a chama venha permanecer acesa até o fim em nossos corações. A chama de missões. Aleluia. Oh, glória. Oh, maravilha. Sim, alabaço decova, alabaço declama. Oh, maravilha. Sim, alabaçúria clama. Levanta a sua mão. Eu vou orar agora. Você que está aceitando Jesus, reconciliando. Reconcilia, pede perdão dos pecados aí agora. Amém? Diga para Jesus que você o quer na sua vida, que você o aceita. E se tem alguém que quer ser um missionário, quer que a chama venha arder na tua vida aí até o fim, ore comigo agora. Grande Deus, eterno Pai, soberano Deus, neste momento eu oro, para que o Senhor, meu Pai, venha fazer com que a chama de missões venha arder em nossos corações até o fim. Pai querido, Pai amado, santifica a nossa vida. Nos dê força para orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia, praticar a Tua palavra. Senhor, buscar as almas perdidas. Senhor, vem nos dar coragem, vigor, saúde, força, graça, ânimo. Renova a nossa vida. Aqui agora, alabaço declama. Meu Deus, recebe essa pessoa que está te aceitando, reconciliando com o Senhor. Perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas covardias, rebeldias, pelas vezes, ó Pai, que te entristecemos, não fazendo a obra do Senhor, dizendo não para o Senhor. Alabaço declamas. Enche agora, Pai, de poder, de unção. Meu Deus, nós queremos arder até o fim, como Davi Brainer. Senhor, meu Deus, nós queremos, ó Pai, Senhor, meu Deus, ter esse amor dentro do nosso coração, pelas almas, pelo Senhor. Transforma a nossa vida, purifica dos pecados, porque nós não queremos as coisas deste mundo, mas nós queremos a Tua presença constantemente dentro dos nossos corações. Abençoa agora. Senhor, meu Deus, abençoa agora cada irmão, cada irmã, transforma a Tua vida, a Tua família, salva cada alma, liberta cada alma, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigada, meu Deus, por tudo, Senhor. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Amém.
E eu ainda vou contar a benção aqui, ó. Vocês estão vendo esse microfone aqui? Eu ganhei, irmãos, da irmã Marcela. Amém? Sabe a irmã Marcela que anda comigo aí fazendo evangelismo? Foi ela e o esposo dela que me deu esse microfone aqui, amém? Por isso que a voz fica boa, né? Amém? Só que tem que carregar. Quando vai descarregando, aí fica mudo. Eu não sabia disso. Por isso que aquele dia eu fui fazer live, aí ficou mudo, né? Porque estava acabando a bateria dele. Tem que carregar, né? Eu ganhei para me fazer a obra de Deus aí, amém? Melhorar aqui as nossas transmissões. Amém? Né? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Deus abençoa. Deus abençoa a irmã Marcela e irmão Wilson, amém? Que me deu aqui de Garapava, da minha igreja, né? Minha cidade aqui, amém? Glória a Deus. Deus abençoa eles, recompensa, né? Deus abençoa meus irmãos, Deus abençoa minhas irmãs, amém? Glória a Deus. Daqui a pouquinho, 1h da madrugada, estaremos orando na live, terminando hoje a campanha de avivamento e libertação. E já quero aqui deixar anunciado, né, irmãos? Se tiver alguém aí, sexta-feira estaremos em Aramina, sábado em Sertãozinho e domingo nós estaremos em Jardinópolis, pregando a santa palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Quem tiver essa oportunidade, está indo lá participar do culto com a gente, né? Vai lá receber a palavra de Deus, a oração, né? Você que quer ser liberto, transformado, amém? Pelo poder da palavra de Deus, né? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que ficaram aí até agora, amém? Um abraço, né, para todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, orem por mim que eu estou orando por vocês, pela minha família também, tá bom? Fica com Deus. Até 1h da madrugada. E amanhã, meio-dia, amanhã nós vamos ter a leitura bíblica, tá bom? Amanhã nós vamos ter. Hoje foi muito corrido, né? Foi muito corrido, e aí não deu para me fazer a leitura bíblica hoje. Mas do livro de Gênesis é a última que nós vamos fazer, porque aí acaba, né? São 4 capítulos que falta do livro de Gênesis. Aí fazendo amanhã nós vamos terminar o livro de Gênesis, tá bom? E aí eu disse para vocês que eu vou começar a fazer do Apocalipse também, né? Nós vamos prosseguir com o livro de Êxodo, né? Mas eu vou começar a fazer do Apocalipse também, tá bom? Como é uma palavra assim que fala dos últimos tempos, né? Então eu acho que é uma certa urgência. A gente está falando também sobre o Apocalipse para que você esteja inteirado acerca dos assuntos escatológicos, ou seja, né, a escatologia é o quê? É a doutrina das últimas coisas, né? Então, é muito importante isso, né? Você estar inteirado sobre esse assunto, tá bom? Amém. Isso, irmã Maria Alexandre, quem trabalha, você pode salvar a live, compartilha, que aí fica salvo, né? E eu também deixo salvo no YouTube, né? Tem um canal no YouTube, Alessandra Custódio, todas as lives lá dos Heróis da Fé, palavra, nós temos salvado ali, tá bom? Então, quem quiser assistir depois, tem como você assistir depois também, tá bom? A paz do Senhor e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?